Exatamente, Giza. Só que até que ponto isso é apenas para as estatísticas ou para a saúde de uma gestante, né? A gente sabe que cada caso é um caso e aí quando se estabelece uma regra fixa, um padrão para algo tão humano, tão peculiar e tão delicado, acaba trazendo, claro, alguns questionamentos e muita polêmica. Por isso, para conversar então com a gente, está aqui o Dr. Faustino Júnior, que é especialista em direito médico. Bom dia. Bom, vamos começar então pelo lado polêmico da questão. É possível se estabelecer isso? Quer dizer, não se pode optar pela cesárea antes da 39ª semana? Bom dia, telespectadores da Record. Na verdade, essa resolução 2144 de 2016 do Conselho Federal de Medicina vem atender uma demanda social antiga justamente em prol da saúde das gestantes e dos nascentes, no sentido de reduzir a taxa de óbitos e também as taxas desnecessárias de internação em UTIs neonatais no Brasil. O que acontece? Até então, havia uma cultura das gestantes no sentido, às vezes, puramente por medo ou por uma conveniência, por não quererem submeter às dores do parto, ainda que podendo contar com os recursos de anestesia, indo pela via, por assim dizer, mais fácil, a lei do menor esforço, buscando, muitas vezes, com a utilização de recursos públicos, o parto via cesárea. E esse parto via cesárea, veja, até então se fazia por puro simples pedido da gestante, independentemente, em muitos casos do Brasil, sem uma avaliação acurada na verdade, do tempo de semana de gestação do nascente e, mais ainda, se realmente era necessário ou não. Agora, se frisa uma cultura médica que já, nos grandes ginecologistas e obstetras do país, que há muito tempo vem sido preconizada, que é a utilização do parto de cesárea não como uma regra, mas como uma exceção, quando efetivamente for necessário que a parturiente faça por uma questão de saúde dela ou uma questão de preservação de saúde do concepto. Porém, isso também leva em conta uma questão de justiça social. Vejam que a maioria dos partos hoje acontecem sob a égide ainda do Sistema Único de Saúde nos diversos hospitais públicos do país. E, em vista disso, muitas gestantes acabavam optando por fazerem o seu parto via cesárea em 37 semanas, 36 semanas, às vezes até por conveniências de trabalho, só que o parto de cesárea acaba gerando uma utilização de leitos públicos desnecessária, em casos onde a saúde recomendaria um parto normal e onde a gestante normalmente consegue, o nascente consegue sair mais rápido, normalmente em um único dia do próprio hospital, acabavam as gestantes por pura conveniência ou por medo ou por simplesmente desinformação optando pela cesárea. E isso gerava um problema porque às vezes havia uma outra gestante ou um outro concepto com problemas e que realmente por questões sanitárias necessitariam de uma cesárea e acabam não podendo optar pela cesárea. Por quê? Porque esse leito estava ocupado. Então, essa medida do Conselho Federal de Medicina, acima de tudo, vem a dar assistência a uma questão de justiça social. Ainda assim, surge um outro lado, né? De que um conselho, então, estabelece para todas as mulheres uma regra. Lei do menor esforço, claro, a gente usa esse termo, mas a gente sabe que ter um filho nunca é um esforço pequeno para a mulher. Só a mulher passa por isso, só ela vai saber como é que é. E nos casos que são mais graves, que há uma gravidez de risco, pode-se abrir uma exceção antes da 39ª? Há uma previsão disso antes da 39ª semana? Sim, mantém a resolução, uma recomendação. A questão que nós estamos falando da 39ª é da cesárea voluntária ou eletiva e não dos casos de necessidade. Inclusive, é possível se realizar em casos de risco de morte para a mãe, inclusive o aborto, né? Então, que não antecede 39 semanas. Pode ser em 1, 2, 3, 4, 20 semanas, não importa. A questão é quando há o parto, a modalidade do parto, ao invés do tradicional vaginal para o cesárea, passa a ser eletivo. E esse é o nosso problema. O que deveria ser uma exceção na questão da eletividade passou a ser regra. O Brasil é campeão mundial hoje em partos por cesárea. E isso reflete diretamente no número de óbitos que temos, tanto de gestantes quanto de nascentes. Perfeito, muito obrigada. Então,
É a banalização da cesárea que se tenta evitar, né, Giza? Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho, porque a minha equipe ontem foi até Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa história, o telespectador da Record deve lembrar, porque é uma história impactante e chocante de uma jovem de 21 anos que foi abusada sexualmente por pelo menos 5 homens. Bom, a gente voltou até lá porque agora essa história a gente achou que pudesse ter um fim com a prisão de 4 desses integrantes que invadiram a casa dela, onde ela mora com a família, mas essa história parece não ter terminado ainda, nem o medo dela. Agora ela vem sofrendo ameaças. A nossa equipe conversou com essa jovem estudante. Você confere a reportagem agora.